Olá, novamente, professora Hilda. Eu vou conversar com vocês hoje sobre medidas. Continuamos com o tema medidas e vamos trabalhar especialmente na página 93 do seu livro. Mas antes de tudo, lembrando que o tema da nossa aula de matemática é medidas, ou seja, que instrumentos nós utilizamos para medir e hoje, sobretudo, falando de partes do corpo que nós usamos para medir. Então, falamos sobre os palmos e eu gostaria de perguntar para vocês se vocês mediram mesmo a sua mão, se vocês colocaram, como a professora mostrou, a mãozinha na folha de papel, se vocês colocaram o nome dos dedos, relembrando que cada dedinho tem um nome. Então vamos perguntar de novo para ver se a gente gravou. Polegar, indicador, dedo médio, anular e dedo mínimo. E lembrando que o palmo é a distância entre o dedo polegar e a pontinha do dedo mínimo com a mão aberta. Então nós temos a mão aberta e essa distância é a distância de um palmo. Nós podemos utilizar várias coisas para medir com palmos. Muitas coisas nós podemos medir com palmos, mas outras não. Então nós conversamos sobre o que vocês poderiam medir com palmos. E hoje, como nós não estamos na sala de aula, que eu não tenho vocês aqui na minha frente para a gente fazer a brincadeira entre nós vamos olhar a experiência da página 93 do nosso livro, né? Antes disso, eu quero fazer uma pergunta. Eu tinha pedido a vocês na aula anterior que perguntassem a um adulto quanto é uma pitada e quanto é um punhado. Vocês fizeram essa pergunta aos seus adultos em casa? Ou ao adulto que está cuidando de você, ou ao seu pai, sua mãe, enfim. Vocês perguntaram quanto é uma pitada? E se eu disser para vocês assim, você coloque, por favor, uma pitada de sal no arroz que está cozinhando. Então, eu preciso saber quanto é uma pitada. O que o adulto mostrou para você? Outra pergunta. Vocês sabem me dizer quanto é um punhado? Que medida a gente usa do corpo para saber quanto é um punhado? O que os adultos contaram para vocês e que vocês escreveram no papel, no livro de vocês, na página 92. Então, agora nós vamos para a página 93. Então, eu vou pedir para vocês aqui que vocês prestem atenção. Só um pouquinho. Calma, que a professora está atrapalhada aqui. Eita! Aqui. Então, nós temos aqui essa medida do corpo que nós vimos na aula passada, vocês certamente devem ter anotado. E agora nós vamos fazer essa experiência que tem na página 93 do nosso livro. Precisaremos então de 4 pessoas. O professor, assim diz o livro, o professor, um aluno alto, um aluno baixo e mais um aluno que será o medidor. Vocês podem fazer essa experiência em casa. Então vamos olhar aqui como é que a professora vai explicar. Aqui está o chão, opa, só um pouquinho. Aqui está o chão, certo? Mas vocês vão fazer com as pessoas lá. Então nós precisamos de um aluno alto, vamos colocar o aluno alto aqui. Pode ser a pessoa alta que tem lá na tua casa. Desculpa o boneco da prof, tá? Então, essa é a pessoa mais alta, tá? Pessoa alta. Aí, nós vamos precisar de um aluno, de uma pessoa baixa. Então, vamos pegar uma pessoa baixa. Mais baixa que a outra, tá? Então, essa é a pessoa baixa. Aí nós vamos pegar o professor, no caso, que você será o medidor, e vamos pegar mais uma pessoa que é o medidor. Ok. Então, vamos colocar o nome dele lá, o medidor. Você pode até colocar o nome dessa pessoa.
Então, o que nós vamos fazer? Você vai medir. Então, precisamos de 4 pessoas. Uma pessoa alta, uma pessoa baixa e outro que será o medidor. O que nós vamos fazer? Utilizando o palmo, tá? Você vai medir o aluno mais alto, tá? Então, como que nós vamos medir? Do chão até a ponta da cabeça. E vamos usar os palmos. Lembra como a professora mediu? A ponta do polegar até o dedo mínimo com a mãozinha aberta. Então, nós vamos medir lá do chão até a cabeça qual é o tamanho dessa pessoa mais alta. Depois, você vai medir a pessoa mais baixa. E anota, tá? Anota todos esses palmos que você tá contando aí. Aí nós vamos lá colocar na pessoa mais baixa, vamos medir a altura dela com os palmos também. E o que nós vamos fazer, tá? Pedir para você fez as 2 medidas, colocou a medida de quantos palmos cada um tem. Vai pedir para um adulto maior que você medir essas 2 pessoas também. Então vamos comparar quantos palmos você contou para a pessoa mais alta e para a pessoa mais baixa e vamos comparar quantos palmos você contou para você que é o medidor, para a pessoa alta e para a pessoa baixa. E aí nós vamos tentar descobrir qual é a diferença entre uma pessoa e outra. Se o seu palmo, a sua mão, a palma da sua mão, ela é maior ou menor que a palma do seu pai, da sua mãe, do adulto que estiver com você. Então, nós vamos comparar o palmo dessa pessoa com o seu palmo, certo? Então, essa é a experiência que nós faríamos na sala de aula se estivéssemos juntos. Então, você vai pegar as pessoas que estão aí na sua casa para fazer essa comparação, tá bem? Vamos lá. Um pouquinho mais embaixo, vocês vão ver no livro de vocês, na página 93, que nós precisamos saber algumas coisas importantes. Depois dessa experiência feita, vocês vão colocar o seguinte, responder o seguinte: ao comparar os valores encontrados, é possível determinar qual dos dois, a pessoa alta ou a pessoa baixa, é o mais alto? Vocês conseguem definir qual é a pessoa mais alta ou mais baixa com os palmos? E a outra pergunta: como nós podemos saber quem é o mais alto utilizando somente o palmo da outra pessoa? Então, se o palmo do adulto é diferente do seu palmo, a pergunta que a gente tem que fazer é: dá para medir as coisas com palmos? Dá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos calcular então, anotar e aí vamos começar a trabalhar de uma outra forma, tá? Vamos lá, só um pouquinho. Só um minutinho. Vocês vão então de novo contornar o tamanho da mão de um adulto numa folha branca, como nós fizemos com a mão de vocês. E aí vocês vão medir de novo o tamanho daqui até aqui da mão do adulto, o palmo, e vamos cortar com um barbante. Coloca em cima dessa medida, desse traçado, um barbante e vamos medir a sua mão e a mão do adulto. E vamos descobrir que tamanho tem esse barbante, se ele é maior no adulto ou se ele é menor. Ou seja, se o palmo do adulto é do mesmo tamanho do palmo da criança, no caso, você. Então, nós precisamos saber qual é o tamanho correto de um palmo. E aí a gente vai usar as 2 medidas para comparar. A medida do palmo do adulto e a medida do palmo da criança, que é você, tá bem? Então, vamos lá. Eu conto que vocês façam uma boa tarefa de casa. Na próxima aula nós vamos conversar sobre essas medidas que vocês vão colher, tá? A medida do palmo do adulto e a medida do palmo da criança, no caso, você. Então, muito obrigada. Nós nos encontramos na próxima aula.